Olá, meu nome é Tiago. Iniciaremos a leitura de Provérbios 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio é a alegria de seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Nesse primeiro versículo, vemos que Salomão faz uma diferença entre quem se alegra e quem se entristece. Quando diz que o pai se alegra, não está falando apenas do pai. Se o pai se alegra, a mãe também se alegra pelo filho sábio que tem. Mas quando disse que a mãe se entristece, é porque o filho tolo traz tanto desgosto que até aquela que tem o maior amor do mundo pelo filho chega a ficar triste pelas atitudes dele. Versículo 2: Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. Versículo 3: O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Tesouro, dinheiro, bens ou qualquer outra coisa, obtidos por meio de furto, roubo ou qualquer meio fraudulento, não traz coisas boas a qualquer pessoa. Vou dar um exemplo que não é tão incomum. Se você presenciar um assalto e o ladrão derrubar uma nota de R$ 200 e ninguém ver, mesmo com a facilidade de pegar aquela nota para si, não faça isso. Isso é maldição para a vida de quem o fizer. Quem fizer está sujeito ao mesmo pecado e maldição que o assaltante. Deus, ele é justo. Busque a justiça de Deus e haverá provisão. Versículo 4. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Versículo 5. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Trabalhar com ociosidade é trabalhar sem vontade nenhuma. Eu penso que é impossível uma pessoa cheia do Espírito de Deus trabalhar dessa forma. Mas quem trabalha com diligência é quem trabalha empenhado, é quem trabalha com todas as suas forças. No verso 5 diz que é sábio quem ajunta no verão, que é o oposto do preguiçoso. Vemos referência disso em Provérbios capítulo 6, no verso 6, em que Salomão manda o preguiçoso ter com a formiga. E no verso 8 diz que prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mandimento. Versículo 6. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos ímpios mora violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Está sobre a cabeça do justo, porque toda dádiva vem do alto, como diz em Tiago capítulo 1, no verso 17. E sobre a cabeça do justo também tem um óleo precioso, a unção, que é o que diz em Salmo 133, no versículo 2. Porém, a boca dos ímpios é o que diz lá em Tiago, no capítulo 3, versículo 6, que a língua contamina o corpo inteiro. Quando Salomão fala da memória dos justos, ele está falando de pessoas como o pai dele, Davi, que apesar de seus erros, foi um homem justo diante de Deus, e sua memória é preservada diante dos homens até o dia de hoje, como um dos maiores reis que já existiram. Versículo 8 de Provérbios. Quem tem o coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruína. Versículo 9. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Aceitar mandamentos é aceitar a palavra de Deus e não andar em pecado. Você pode errar, mas não viver na prática do erro. Quem vive em pecado é ímpio. No verso 9, fala de alguém que faz coisas erradas e será descoberto. Bem diz o nosso ditado popular: mentira tem perna curta. Quem mente será desmentido, quem furta será pego, quem traz será descoberto. Não adianta viver no erro. Todos serão descobertos e todos sofrerão as consequências dos seus erros. Versículo 10 de Provérbios. Quem pisca os olhos traz desgosto, e o que fala tolices acaba em ruína. Esse piscar de olhos é quem faz sinais às escondidas, e esses sinais são para tramar contra alguém. Não é algo bom, não é algo que Deus aprova. Versículo 11. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora violência. A boca do justo sempre louva a Deus, e fala de suas promessas e suas bênçãos. Versículo 12. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Esse amor é o amor ao próximo. E maior que isso é o amor de Jesus, que morreu para nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para nos salvar e encobriu todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Versículo 13 de Provérbios. Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo.
O sábio guarda seus lábios para a sabedoria, não fica falando qualquer besteira e muito menos palavrão. É triste quando ouvimos nossos irmãos na fé falando palavrão. Quem fala isso não tem juízo e infelizmente sofrerá. Versículo 14. Os sábios acumulam conhecimento, mas a fala dos insensatos é ruína iminente. Quem é sábio nunca para de querer aprender. Isso é bom. Se você é sábio ou quer ser sábio, nunca deixe de estudar a Bíblia. Versículo 15. Os bens do rico são a sua fortaleza, o que leva os pobres à ruína é a sua pobreza. Quem é rico tem que tomar cuidado para não pensar que não precisa de Deus, porque tanto o pobre quanto o rico precisam de Deus, mas o pobre clama constantemente porque vive com a fome à sua espreita, e o rico confia nas suas riquezas. Versículo 16. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do ímpio leva ao pecado. A obra do justo é aquilo que ele faz, que na presença de Deus é algo agradável. Um exemplo disso está em Atos, no capítulo 10, que fala de um centurião chamado Cornélio, e que suas esmolas e orações contínuas subiram à memória de Deus, e com isso ele foi abençoado com a visita de Pedro, que orou por ele e pelos seus. O rendimento do ímpio fala de algo que rendeu, como juros em um banco, né? Um exemplo seria os juros em um banco. Não foi um dinheiro que se conseguiu com trabalho ou com a venda de algum bem, mas foi um dinheiro de um montante que já estava guardado no banco e foi rendendo juros com o tempo. Da mesma forma, as ações do ímpio, que não são trazidas à luz, vão rendendo cada vez mais coisas ruins, até o pecado e a consequência dele. Por isso o ímpio, quando se converte, tem que pedir perdão de todos os seus pecados, para aqueles pecados guardados não ficarem rendendo coisas ruins no interior. Versículo 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. Esse versículo fala da importância de guardar a palavra de Deus. Pedro disse: para onde iremos se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Palavra de vidas só o Senhor tem, só o Senhor possui. Versículo 18 de Provérbios. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é tolo. Essa é aquela pessoa que não gosta de alguém, mas não tem coragem de falar nada na frente, e espera essa pessoa virar as costas para falar mal dela para todo mundo. Essa é a pessoa que difama, é uma pessoa tola. Versículo 19. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. A Bíblia faz muitas advertências em relação ao cuidado ao que falamos e precisamos ter atenção quanto a isso. Versículo 20. A fala dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. Versículo 21. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Ou seja, o que o justo fala é muito valioso, e o que o justo fala alimenta quem tem fome e sede de justiça. Acalma o coração do aflito, dá ânimo ao desanimado e dá esperança a quem já havia desistido de tudo. Porque o justo fala das bênçãos de Deus, fala da palavra de Deus. Versículo 22. A bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. A bênção de Deus é perfeita. Deus não vai dar um emprego a uma pessoa em que ela vai sofrer nesse emprego, ou um casamento cheio de brigas. Se alguém sofre no casamento é porque está faltando Deus nesse relacionamento. Falta oração, falta jejum, falta perdão. A bênção de Deus é perfeita. Versículo 23. Praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. O homem inteligente se diverte com a sabedoria. A palavra de Deus diz que o justo tem prazer na lei de Deus. Está escrito no Salmo 1. Se você que me ouve, julgue a si mesmo. O seu prazer está na lei de Deus ou em praticar a maldade? Hoje você é insensato ou insensata? Ou você é uma pessoa inteligente? Preste bem atenção nisso. A nosso prazer tem que estar na palavra de Deus, tem que estar na sabedoria de Deus. Se não estiver na sabedoria de Deus, se não estiver na palavra de Deus, o nosso prazer, provavelmente nós somos tolos e não sabemos. Versículo 24. Aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém. O que os justos desejam,
Deus lhes concede. Versículo 25. O ímpio desaparece, assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Esses versículos falam do que é próprio para cada um, mas os justos são as bênçãos e para os ímpios a maldição. Versículo 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Esse versículo fala de como é triste para alguém trabalhar com um preguiçoso ou com alguém desmotivado. Nós que trabalhamos aí nessas empresas aí, sabemos como é difícil termos que carregar, né, a carga de outra pessoa. Versículo 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. A Bíblia também diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Devemos temer a Deus para andarmos em seus caminhos e não tropeçarmos como os cegos desse mundo que não creem no poder de Deus. Versículo 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. Essa é a nossa alegria, a esperança nesse Deus verdadeiro que cumpre a sua palavra. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como as águias. Isso está escrito em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Versículo 29 de Provérbios. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam iniquidade. Quem está no caminho do Senhor não teme nem a morte. Versículo 30. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. O justo não se abala, como diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. E em 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz: essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Irmãos, o justo fica embaixo da vontade de Deus, como Jesus fazia o que era da vontade do Pai. Versículo 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. E no versículo 32, os lábios do justo sabem o que agrada, mas da boca dos ímpios só saem perversidades. Amém. E assim encerramos a leitura de Provérbios 10. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, né, no botão vermelho, e compartilhar essa mensagem para quem você acha que ela poderá ser uma bênção. E agradeço por ter ouvido até aqui. E que Deus te abençoe.